Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Eu inicio os trabalhos da semana 10 horas e 29, 8 de 8 de 2022. Na mira do trader no ar, nós temos 17 graus, tempo nublado aqui em São Paulo. Eu desejo um ótimo pregão a todos. Eu vou começar falando do racional que nós temos aqui no... Nós temos um day trade em andamento, né? A gente entrou no day trade do INC de queijo. Nós entramos a 107,450. Né? Provavelmente eu vou executar o nosso objetivo a 108 aqui durante a gravação. Quase foi. Foi a 5 pontos. Assim como aconteceu na sexta também, a gente tinha um alvo para realizar lucro, batia e voltava, batia e voltava. Eu estava voltando do supermercado observando. E acho que daqui a pouquinho pega lá no 108, né? Vai abrir o mercado norte-americano agora. Então, eu vou falar de um racional curto, né? Como a gente tem aí perto do 107,800, daqui a pouquinho vai bater no 108. Seria um racional de giro, para quem gosta daquele giro bem curto. Daqui a pouquinho vai bater lá no 108 mil pontos. Por que fica essa movimentação? Porque a gente tem um grupo, né? E o grupo bota as ordens ali e faz barreira. Simples assim. Então a gente tem que pegar o mercado bem líquido, então dificilmente a gente vai conseguir sair nos picos aí ou nos vales, porque a gente tem que pegar algo próximo, né, dos picos e vales para a gente conseguir executar as ordens, uma vez que a quantidade de contratos é grande. Eu vou colocar um gráfico de 60 minutos aqui para a gente traçar suportes e resistências da melhor maneira possível. Por exemplo, né, esse ponto aqui no 106, 140 já não é tão relevante. O gap fechado, idem. Ele foi fechado, ponto. E a gente tem o 108, 250 como um ponto importante, porque houve um repique e depois, a partir do 108, 250, o mini índice caiu aí de forma sinuosa, porém direcional, né? Então 108, 250, eu não duvido que busque hoje, mas a gente, como está com alvo aí no 108, é o ponto que a gente acredita que vai bater daqui a pouquinho. É um pivô de alta, o rompimento de 107, 625, né? Claro, foi abaixo, tudo, mas esse candle fez mínima em 107, 400, a gente pegou praticamente a mínima do candle. E o 108 daqui a pouco, né, 108 bola a bola deve ser testado, né? E acredito que esse gap aqui seja um gap de fuga, ok? Enquanto o Salo toma o meu baile de coco e açaí. Esse aqui fica no frigobar aqui na sacada, tá mega gelado, dá para sentir até as pedrinhas de gelo. Pessoal, participação dos investidores estrangeiros. Eles fecharam o mês de julho com saldo positivo de 1.852.507. E até o dia 3, eles somavam 441.510.000. Porém, entretanto, todavia, a gente observando aqui no broadcast o que eles fizeram no dia 4, que foi o dia do meu pai faria 82 anos, nessa data se estivesse vivo, investidores estrangeiros ingressam com 1,072 bi, quer dizer, se a gente somar o saldo do dia 4 com o que eles já acumulavam, daqui a pouco está próximo aí do saldo que eles somaram durante todo o mês de julho. Perfeito? Certo, o destaque, balança comercial chinesa, principalmente itens de exportações. Eu expliquei ontem. Desculpem. Faz sentido, na minha opinião, vocês acompanharem a gente também no Telegram. E lá no Telegram, se vocês puderem deixar o like, comentarem, isso daí é muito bom, né?
eu gosto muito de ouvir o aluno, o respeito que a gente tem pelo aluno aqui é muito grande, o aluno é a nossa razão de ser, a gente não vende planilha, não vende livro, não vende acesso, não vende nada, né? Então, como nós somos pró-aluno, eu fiz um vídeo ontem à noite, assistam, vale a pena. É um resuminho da semana, tem o desafio do dólar a R$5, milho a 97, Bitcoin a 32, tudo em agosto. E tem do 113, né, 680 no mini índice para agosto, então acho que vale a pena acompanhar o nosso Telegram, tem conteúdo de valor. Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos queridos amigos. E pessoal, eu não abri o vinho ontem, eu vou abrir hoje, daí eu compartilho lá no Instagram. Ontem a gente teve que resolver algumas coisas, sair à tarde, voltamos um pouco mais tarde, né? Mas o vinho está separado já, mas eu vou abrir e vou compartilhar, queridos. Tiago, vai votar em quem para presidente, professor? Olha, Tiago, eu particularmente tinha uma simpatia ali pelo Janones, né? Mas aí ele retirou a candidatura e ele vai apoiar o ex-presidente Lula. Independente do meu voto, eu acredito desde sempre. Haverá segundo turno, não acredito como alguns pensam que o ex-presidente Lula vai ganhar no primeiro turno. O ex-presidente Lula tem suas bases em São Bernardo do Campo, cidade na qual eu nasci, estudei, tenho família. Eu acho que vai ter segundo turno, e aí vai ser uma briga das boas, briga no bom sentido, né? Eu não acredito numa eleição violenta, de forma nenhuma, né? Então falam que pode ser uma eleição tumultuada, envolvendo exército e TSE. Não acredito, uma eleição violenta envolvendo petistas e bolsonaristas, não acredito também. Ó, executou as nossas ordens, ó, tá vendo aqui? 108.010. Eu sempre gosto, por exemplo, eu coloquei o alvo a 108. Quando bate 108 e volta, eu sei que não executou a ordem de todos os alunos. Então 108.05, 108.010 eu sei que sim. Então 550 pontos de lucro no day trade de hoje. Semana passada lucramos 3.050. Então lucro no bolso já. Então, eu acho que vai ser uma eleição tranquila, não vai ter nenhum problema com o Exército e TSE, ou entre bolsonaristas e petistas, também acho que não. Vai ter segundo turno, é isso que o mercado espera. Perfeito? Carlos Prado, Bradesco rompendo a média móvel, e provavelmente aqui ele colocou A de aritmética. Qual a sua opinião, mestre? Primeiro, obrigado pelo mestre aí, somos irmãos de batalha. Vamos já repassar pelos ativos fixos aqui, seguindo a solicitação do nosso querido amigo Carlos. Então vamos falar de Ambev primeiro, né? Agora são 10h37, o mercado abriu aproximadamente meia hora. Eu não compraria Ambev, não. Tem uma simetria em A que pode trazer o preço a 14,11. Já saiu o balanço, parece que o ativo devolveu, ele já tinha precificado alguma coisa positiva antes do balanço. E pessoal, sabe aquela minha teoria? O mercado está subindo, você pega o Ibov em alta, subiu 3,21 semana passada, o ativo de lado, tô fora. Já a B3SA3, ela mira 12,96, a gente já havia comentado sobre isso, né? Esse movimento ele se chama pullback, que é quando um ponto rompido como resistência, no caso uma linha superior de cunha, é testada como suporte. O comportamento, digamos assim, da B3SA3 ele é interessante, ele mostra que existem touros, né, compradores dispostos a tomarem nesse patamar o próximo objetivo 12,96. E a gente tem BBS3, nós acertamos milimetricamente o alvo da semana passada, que era 37,79. A máxima foi 37,83, quer dizer, 4 centavos de diferença. Lembra que eu falava para vocês que eu acreditava no rompimento firme de 37,79? Por quê? Simples, essa região em torno de 32, ó, ela foi suporte em março, ela foi em abril,
Ela foi em maio, depois ela foi em junho e julho. Ademais, nós temos um Três Rios, né? Que é o fundo triplo, equidistante, bem desenhado. Então, o rompimento 87,79 já é algo previsível, ativo é para o alto e avante. Aí temos Bradesco. Bradesco tem um ombro, cabeça, ombro invertido típico. É aquele padrão que tem objetivo primário e secundário. Como ela pagou dividendos, né? Eu preciso ajustar esse gráfico aqui melhor. Então, aqui é 17,16. 17,16. Eu gosto de deixar o gráfico bem desenhado. 17 não, né? Aqui é 16,16. Eu gosto de deixar o gráfico bem desenhados, com os pontos corretos. Isso facilita muito os estudos. Aqui é 19 bola a bola. Não. E aqui essa região de alvo 20,40. 20,40. Então, objetivo primário 19, segundo objetivo secundário 20,40. Uma vez rompido, projeto outro. Só que vai balançar no meio do caminho, porque já começa a se distanciar da média de 21. Então, até para dar sequência aqui, eu acho, né, que um dos motivos de Banco do Brasil estar subindo bem é o balanço da BB Seguridade, né? BB SE3. Eu resumi lá no informe cenário. O ativo já vinha bem. Tem um gap aqui, está subindo 2%. E se romper 29,39, vai dar sequência no movimento, né? O gráfico semanal, a gente vê tendência primária, secundária. A tendência primária, que é de longo prazo, sim. A secundária, né? E a terciária, que é de curto prazo, que é o que interessa, de alto. Secundária, não. E aqui é um típico mastro bandeira, né? Típico. Então deve continuar subindo, mas eu acho que é mais para administrar para quem tá no game já, né? Pode trabalhar aqui com o 28,40 como stop. Mas não para entrar agora um ativo assim. Se eu fosse entrar agora, por exemplo, eu acho que Caixa Seguridade, que é um ativo que a gente tem em carteira, tá melhor, pessoal, porque ela tá numa fase embrionária, né? Fez um mastro bandeira também. Saiu de 6,60 para 7,81. Né? É uma ação que pode chegar a 8,20, 8,60 ao longo do mês. Eu acho que está melhor. É a minha visão. Né? Então, falando do Bradesco, que o nosso querido amigo pediu, deixa eu colocar a média móvel de 200 aqui, a aritmética que ele falou. Então, ele pede a média móvel. Aí eu vou vir aqui. Ó, tá de 5 exponencial, exponencial. Essa daqui tá verdinha, então eu vou colocar essa daqui mais reforçada em azul. E eu vou colocar de 200, né, que foi o que ele pediu. Olha, tá no ponto de rompimento, né? Só que a média de 200, Carlos, ela é ensinada por muitos traders, influencers, mas assim, ela não... Com raras exceções, por exemplo, aqui, né? Ela fez um topo. Aqui também, enfim. Mas não é uma média tão eficaz, na minha opinião, como a de 5,21. Mas se for rompida, eu acho que ela reforça a ideia de 19 e depois 20,40. Perfeito? Eu acho que é isso. E obrigado aí pela tua excelente participação. Enobrece sempre
as nossas gravações. Esses pontos mais altos aqui eu vou... E uma boa semana a você, a família. Eu fico muito feliz quando... Esse aqui é o padrão do foguete, né? Objetivo primário, secundário aqui em cima. Ok? Ó, a minha índice já disparou, então... Qual que é a ideia do Day Trade? Day Trade é giro, para fazer caixa. A gente fez 550 pontos. Como é que eu trabalho? De 10 a 20%. Hoje eu entrei com 20%. Então, por exemplo, eu tenho 500 contratos mini, que fique claro, 500 mini contratos Winker de queijo 22. Eu entrei com 100 nos 450 ali. Eu trabalho de 10 a 20% dependendo da situação. Por exemplo, eu entendi que valia entrar com 20%, a gente entrou, ó, 64% tá rompendo 108, 250 inclusive. Então a gente faz o day trade e continua surfando o swing trade. Lembrando, só para deixar claro, né, nós temos um alvo para o mês de agosto, que eu tracei o desafio lá atrás. A gente entende que existe uma simetria em V com o alvo a 103,680 no gráfico do TradingView, que a gente usa com base no ajuste e não no fechamento. Por isso que é 113,680 para o mês de agosto. Lá embaixo acho que ninguém acreditava, agora já passam a acreditar. Johnny Souza, bom dia. Há um tempo atrás, durante uma queda, eu comprei Honey. Ela está no radar de vocês, querido? Sim, primeiro obrigado pela sua participação, seja bem-vindo ao nosso espaço de estudos e aprendizado. O Honey está numa das nossas carteiras, inclusive. A Irani. A Irani é a melhor opção do setor de papel e celulose. Eu acredito piamente no rompimento de 762. E aí ela vai fazer um fundo, topo, fundo. Ela vai fazer um rompimento de pivô no semanal. É uma ação de guarda. Ela tem o perfil da Itaúsa, ela tem o perfil da Sanepar. E no diário ela tem uma simetria com fundo arredondado, a simetria em U, que projeta o próprio 762, que se for rompido no semanal faz um baita de um pivô. Então ela está sim ativo para seguir tendência, ativo de guardar. Acho que ela tem potencial para buscar R$8 aí no curto prazo. 8,20. E tem o nosso querido amigo José Roberto Pimentel. José Roberto é nome do meu primo, que a gente sempre bate um papo aí antes dos jogos do Corinthians, vamos ao estádio juntos também, o Zé Roberto. Show, Wagner, pode analisar, por favor, via Ultrapar para agora. E obrigado ao Fabiano, João, Zé Roberto, Jones, Carlos, Thiago, que tornam o nosso programa melhor, enobrecendo, enriquecendo o nosso conteúdo com a participação de vocês. Então, Via, né, que é a antiga Via Varejo, não é minha preferência. Vocês sabem que eu prefiro Gemate, isso daí é mais claro do que a água, tanto que Gemate, de todas as nossas carteiras, é o único ativo que tem peso 2. E eu acredito que Gemate, depois do rompimento dessa LTB, ela busque no mês de agosto 564. Eu acho que vai passar de 564. Acho que vai buscar algo perto dos R$6 aqui. Mas eu acho que Via é compra. Mas eu prefiro Gemate. Via, ela passou um tempo de lado, uma correção no tempo, e aí agora ela estica, ela deve estressar aqui a parte alta desse... Não é um canal, pessoal, porque abre, ó. Tá vendo como é mais largo embaixo? É um alargamento. Mas, poxa, rompendo o canal, primeiro alvo 3,39, acima de 3,39, o ativo mira 4,39. Mas eu acho... Qual que é a minha primeira opção? Minha primeira opção é Gemate. Gemate 3, opção número 1. Né? A minha opção número 2, LJQQ3, que eu já estou falando há algum tempo. Né? Quando ela estava aqui perto de R$5, eu falei que era ação para buscar 10 nos próximos meses, e ela vai buscar os 10. Né? Então, Lojas Quero Quero é a minha segunda opção. Ela vai buscar os 9 aqui no curto prazo. Talvez ainda nessa semana, mas depois dá espaço para os 10. E claro, deve corrigir no meio do caminho. Minha terceira opção é a MER 3. São as lojas americanas. Né? Começando o movimento. Aí a quarta opção. E isso porque a Via já foi minha esposa na bolsa, né? Aquela história que eu brinco da esposa e da amante e tal.
O TradingView, se ele não travar nesses momentos mais... Então a minha quarta opção é MGLU 3. Isso eu estou falando varejo, não incluam PETs nessa, porque PETs a gente tem em carteira. Então a Magazine Luiza rompeu o pivô a 3,13 e ela mira a R$4 no curto prazo. E aí minha quinta opção via. Então eu acho que sempre... Às vezes, né, o professor ele tem que muitas vezes falar, não, eu vou falar que é a minha primeira opção porque o aluno está pedindo, não. A mesma forma que eu lido com os alunos é a forma que eu lido com os meus filhos. Com verdade, com sinceridade, com transparência, prometendo aquilo que você pode cumprir. Né? Então eu acho que é isso. Né? Tem que ser sempre verdadeiro, sempre com lisura. E aí o Ultrapar, que nosso querido amigo pede, Ultrapar ela já esteve em carteira, Zé Roberto, umas 3 vezes. Todas as vezes a gente saiu com lucro, mas ela deu trabalho. É um ativo duro de operar. Ela vendeu as operações da Extra Farma para a Pague Menos. Acho que a Pague Menos vai fazer um bom uso, digamos assim, das farmácias que tem expertise. E olha, é uma oportunidade de compra aí. Putz, assim, se eu fosse colocar umas 10 ações novas nas carteiras, ela não entraria. Mas aquela minha máxima, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, se eu fosse um trader de um banco suíço, alguma coisa assim, putz, eu compraria. E pessoal, como diz um amigo meu, se Oi está subindo, tem comprador na área. Né? A Oi saiu de R$1, ela está 1,23. Quando o Oi sobe, putz, o dinheiro está buscando diversificação. Para que serve essa movimentação da Oi? Eu vou explicar, o TradingView tá duro aqui hoje. Mas a gente tira de letra, tem que ter paciência. Acho que o mercado está eufórico, muito volume, com o índice renovando máxima, daí a Oi tá... A Oi não, o TradingView tá meio malucão. Qualquer coisa, eu vou desligar aqui o livro de ofertas, que aí talvez alivie aqui o... Então, o EBR4 subindo forte e o EBR3. Como diz um amigo meu, quando o Oi está subindo... Então, onde que vem a minha história para o pessoal? Nunca vendam esse tipo de ação a descoberto. Ó, a ação perde liquidez, está perto das mínimas, que aí ó, dobra contra você, você perde um caminhão, porque a venda pode trabalhar alavancado. Nunca trabalhe em short nesse tipo de operação. Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Ok? Legal. João Vinícius, bom fim de semana, querido Wagner. Parabéns pelos acertos no Day Trade. Semana passada, só na sexta nós acertamos 3 Day Trades, somamos 3.050 pontos. Ah, professor, mas eu fiz 2.900, eu fiz 3.100. Claro, pessoal, as ordens são a mercado em alguns casos, né? Então, se é a mercado, vai dar diferença de preço. Outro dia, até eu convenci o aluno que ele, pô, mas da minha tá dando diferença para a sua, você não operou. Você tem que ler isso ainda, né? Porque, sei lá, você está falando que ganhou 3.050, eu ganhei 3.200. Putz, parabéns, né? Você operou a mercado, você deve ter entrado um pouco melhor, enfim. Às vezes a gente manda as ordens... Por exemplo, hoje, a entrada foi especificamente 107,450. Às vezes é a mercado, vai dar diferença, né? Principalmente na entrada, né? Então, aí depois eu consegui explicar, ele entendeu e aí batemos um papo aí, mas haja paciência. Então, parabéns pelos acertos no Day Trade, acho que já pode abrir o vinho, só peço que espere por mim, beleza? Eu acho que a gente vai abrir hoje, viu, João? O IN tá na casa do 107, quase chegando ao 108, que é uma forte resistência do diário. E penso que se rompida pode alavancar o movimento altista, dando uma confirmação nele para os próximos dias e semanas. Qual a sua análise? Que Deus continue iluminando a todos nós, queridos. Minha análise é que o mercado tá forte, porque eu, com todo o meu otimismo, né, eu não acreditava que o mercado fosse buscar esse patamar ainda hoje. Só que assim, o fato de eu não acreditar não importa, ele buscou e a gente está comprado, né? É isso que muitas vezes, né, as pessoas não
Então eu acreditava que buscasse 108,250 amanhã. Porra, buscou hoje, como está rompendo forte, já vai consolidar acima de 108,250. Isso abre espaço para testar 10 mil pontos até sexta-feira. E eu comentei numa das lives do final de semana, eu fiz live sexta, sábado e domingo, que eu acreditava numa busca por 110 mil pontos até sexta. E aí o rompimento firme de 108,250, ele reforça, né, essa minha teoria que eu falei na live. Certo? Muito bom. Fabiano Schmidt, parabéns pelos estudos, super profissional, obrigado. Alunos como você, João, Zé Roberto, Jones, Carlos, são a nossa razão de ser e toda a galera que está aí acompanhando, Thiago. E pessoal, não se acanhem, comentem, né? Participem aqui nos comentários, peça o seu estudo, bote a sua opinião. Isso é muito importante para que a nossa comunidade possa interagir. Sempre feito suas análises, mestre Vags, muito obrigado, querido, e ótima semana a todos vocês. Então, como diz um amigo meu, quando o oi está subindo, cara, tem comprador na área, tem touro na área. Toma um gole do meu bale aqui. Legal, então vamos continuar fazendo os estudos dos ativos fixos, né? Então eu falei de BBSE3, teve seu balanço divulgado, tem o Banco Pan. Eu acho que hoje saíram BB Seguridade e Banco Pan, né? Lembra, pessoal, da nossa teoria em dezembro, quando falavam em PIB negativo, que a gente falou entre 1.9 e 2.1, ó, relatório Focus, PIB 2022, 1,97 para 1,98. A gente vai acertar de novo. Agora, tem algo que... O relatório Focus são dezenas de super profissionais, de instituições financeiras. Tem algo no relatório Focus que o relatório Focus vai errar. O relatório Focus diz, por exemplo, que o câmbio... Ó, cadê aqui? Isso daqui não tem ninguém falando de dólar a R$5, né? Tanto que o relatório Focus, cadê o câmbio aqui? Para 2022, 5,20, vai fechar abaixo de R$5. Podem escrever. Podem escrever que vai fechar abaixo de 5. A banca de analistas, a galera vai errar. E a gente vai acertar. Então, nós temos aqui na tela Itaúsa. Itaúsa é um ativo lento, sonolento, né? Então ela vai subindo gradualmente, acho que esse movimento vai ter continuidade, vai bater 9,61, mas sabe-se lá quando. É um ativo mais lento para bater renda fixa. E Tube não está muito diferente, mas tem um padrão que é a cunha, né? Formada pelas linhas vermelhas e azul. É uma cunha de baixa que foi rompida e ela projeta 26,42 no primeiro momento para setembro 28,04. E nós temos Santander, né? Santander rompeu 28,88, né? Que é o fundo anterior, e levou junto 28,86, né? Naturalmente, rompeu primeiro para depois romper o fundo, 2 centavos de diferença. 31,04 é alvo para o mês de agosto. Nós temos aqui o padrão da alavanca. Aí, queridos, BPAC ficou ensaiando o rompimento e fez um ombro, cabeça, ombro invertido, parece a Bolsa de Paris, né? Um padrão parecido sobre uma linha importante, um ombro, cabeça, ombro invertido, rompeu a neckline. O primeiro objetivo... Deixa eu marcar aqui o primeiro objetivo, 25,47. 25,47 é um primeiro objetivo, né? E o segundo objetivo é o primeiro estágio. Aí, na verdade, tem o gap aqui também, a gente pode falar no segundo, a 26,10. E depois o fechamento do gap e algo perto ali de R$28. Então, o ativo... A BPAC negociar 25,21, mesmo assim, é extremamente descontado e barato, né? Muito, 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 muito. Aí tem positivo.
Positivo, ombro, cabeça, ombro invertido também sobre uma linha de retorno. Rompeu a neckline a 6,39, fechou o primeiro gap, a gente vai apagar. Deve fechar o segundo gap ainda hoje, né? Segundo gap fecha 8,01, ela está 7,92. Qual que é a ideia? Que ela busque 8,85 e a própria busca por 8,85 vai significar o rompimento do alargamento. Perfeito? Aí nós teremos o IFNC, que é o índice do setor financeiro. Mastro, bandeira, rompeu uma cunha objetiva 11,643. Primeiro alvo, 10,782. Mais ou menos assim, né? Como o IFNC tem um peso muito grande no mercado doméstico, né? O primeiro alvo a 10,782 seria correspondente ao 112,690. E ó, o Ibovespa rompendo a média de 200, seria mais ou menos isso. Aí nós temos o IMAT, o índice de materiais que está devendo. Né? Se o IMAT estivesse num patamar interessante, nossa bolsa estaria lá pelos 110, 109 mil pontos. Vou traçar aqui uma reta. Padrão da alavanca e assim, acima de 5,072 pivô de alta, está bem pertinho. A seguir, queridos, temos o IMOB. Em setor imobiliário, não é uma surpresa para quem acompanha o nosso trabalho. Outro dia eu vi um influencer falando assim, porque às vezes o cara é chato, mas o cara é bom. Eu acho que tem alguns influencers que são insuportáveis como seres humanos. Por quê? Porque são petulantes, são arrogantes, tratam os alunos mal. Só que às vezes uma informação ou outra vale a pena você pegar ali, enfim. Eu não preciso adorar o cara para de repente absorver alguma coisa do conteúdo. E tem influencers que são super gente boa, tal, mas são fracos pra caramba também, né? Então o ser humano é complexo, né? Não é tão simples assim a relação humana. Então, é isso. Para nós não é uma surpresa, né? Corrigiu e tem uma primeira região aqui, 7.2026 de resistência, mas tende a subir, é muito descontada. Eu trabalho na área, né, também. Apesar de sempre dizer que a minha profissão é professor, eu me considero... Qual que é a sua profissão? Professor. Pô, você não é empresário, não é trader... Não, sou professor. Não sou empresário, sou professor. Então, apesar de ter a minha atividade também no setor, né, imobiliário, né, alugando imóveis, comprando imóveis, negociando imóveis, então aqui ó, é 75354. Eu sou professor, essa é a minha profissão. É o que eu amo, é a minha missão. Então, a gente sabe que o mercado está aquecido, então não tinha como, né, o imóvel ficar aqui embaixo, enfim. É isso, e tende a continuar subindo. Aí o índice de consumo, eu sempre fui muito correto, né, e sincero. Eu nunca vendi ilusões, falar, não, o mercado vai bombar. Quando que o mercado vai bombar, professor? Quando o índice de consumo reagir, ele reagiu. E agora é uma alta firme do mercado, né? O índice de consumo tem o primeiro alvo 35, 38 e 10. E provavelmente ele vai testar e se ele passar, ele entra aqui num território, num bullish market, enfim. Porque não tem resistência, né? Tá o 42, 72, 62. E pessoal, da mesma forma, né, que a gente prega pés no chão, serenidade, que a gente prega, né, a serenidade, a tranquilidade no momento de baixa, quando o mercado está subindo, tem que controlar a euforia, tem que trabalhar de forma serena, de forma humilde, né, para não se empolgar, começar a alavancar, enfim. É isso, tem que trabalhar de forma muito tranquila, de forma serena, né? Para não realizar lucro de forma precoce ou alguma coisa do gênero. Então, o índice de energia claramente aqui altista, rompeu um triângulo. Small 11, vocês lembram da história que eu contava? Pessoal, quando o Small 11 tiver 100, vocês vão falar, porra, por que eu não comprei a 90? Quando o Small 11 tiver 110, você vai falar, caramba, por que eu não comprei a 95 aqui no rompimento? Já está 105, então assim... Ainda vale compra? Vale, mas não está 89, não está 90, não está 95. Caminha para
algo perto aqui de 111,02, 111,92 aí nos próximos... Essa distância está muito grande entre os candles aqui nos próximos pregões. Deixa eu ver aqui. Small 11. Só a distância do candle tá estranha. Na verdade está faltando um candle aqui, né? Eu procuro ficar muito atento. Na verdade está faltando um candle. Esse candle aqui não está desenhado. Ele foi o candle da pausa, né? E aí projeta 110, 111. Só que pode corrigir no meio do caminho, como eu coloquei no informe cenário hoje. O barco vai balançar até chegar no destino, né? Ele vai balançar. Ok? Aí Petrobras, aqui na tela, a Petrobras, você pode trabalhar com stop abaixo da mínima do dia anterior. Eu até deixei Teve um querido aluno, né, que ele colocou qual que seria o alvo lá no Instagram. Estou respondendo de forma coletiva aqui. Então hoje a gente percebe, pessoal, que mesmo com o petróleo em queda, a Petrobras vai subindo, né? Porque ela é muito descontada. Então falar num alvo é complicado, mas ela rompeu um pivô de alta a 32,69. Então, qual que é a minha técnica nesse caso? Colocar o stop no intraday abaixo da mínima do dia anterior. Só que hoje, se você for colocar abaixo da mínima do dia anterior, seria 35,12. Coloca abaixo da mínima de hoje, ó, 35,13, coloca 35. E amanhã, a partir de amanhã, você vai fazendo a mesma coisa. Se tiver uma distância pelo menos de uns 2% em relação à mínima e máxima, se coloca do próprio dia. Se for curto, do dia anterior, você consegue levar a operação tranquilo. Poxa, a Vale, né? Falar em Vale nesse patamar é muito descontada. Está numa fase embrionária aí para romper esse canal. China 11, né? Talvez, hoje tem tanto ativo para operar, não operaria China 11, mas entre a compra e a venda acho que eu entraria na compra, mas não está tão interessante não para operar. A gente tem Cury, ela caminha rumo a 961, é alvo para agosto, né? Vai balançar no meio do caminho o barco, mas acho que vai chegar. Melnik está rompendo 4,05 para buscar 4,51, talvez esticando a 4,63 ainda em agosto. Já tem um zigue-zague ascendente. Local Web está consolidando o preço acima de 8,98. Professor, qual que é o alvo, na sua opinião, de Local Web para agosto? Eu acho que o Local Web vai ficar entre 10,72 agora em agosto. Esse patamar aqui de 10,72, ela vai ficar entre 10,72 e 11,29 agora em agosto. Acho que vai ser o patamar da Local Web. Gerdau é um ativo que está devendo, mas está indo. Quando vocês forem calcular o preço médio, tem que descontar dividendos. Depois eu vou fazer esse cálculo aqui e vou mostrar para vocês. Ok? Eu acho que ela vai subir ainda em agosto perto dos 30, é a minha visão. A gente tem o DI ainda em queda, né? O DI buscou uma LTA, cumpriu a simetria em A, 12,165 e buscou o 12 bola a bola. Pode ter algum repique, alguma coisa agora. O Ibov, né, pessoal? Quem diria, né? A gente disse lá embaixo que haveria o rompimento de uma cunha. E o desafio te vejo nos 122 mil pontos em setembro é válido. E qual que é o alvo para agosto? 112.690 ou 113 mil pontos. E está caminhando para lá, está rompendo a média de 200. Até o fim do mês eu acho sim que bate 112.690, né? Rompeu uma cunha, primeiro objetivo, segundo objetivo. O Bova 11 tem o mesmo desenho, primeiro objetivo 108,75, segundo 117,22. Né? Testando a média de 200. E o mini índice está ali também num patamar positivo. Fechou o gap, não derreteu depois disso. Tem o 103,680 acho que vai bater, mas de repente ele estica aqui, vai a... Quem sabe, né? Vai um pouquinho acima, 114, 100 e...
Mas o 103.680 a gente vai acertar ao longo do mês de agosto. Aí tem o INQ, que a gente percebe aqui na tela, né, o INQ trabalhando para consolidar o preço acima de 108.250, né? Tem aí uma linha de retorno sob controle. E o dólar, né? O dólar rompeu um pivô de baixa ao penetrar o 5.175.500. Eu alertei no final de semana sobre isso. E a ideia é que ele busque 5.127.500. Nosso médio está por aqui, né, pessoal, nesse patamar. Então, abaixo de... O meu médio está 5.148.500. De alguns alunos pode estar 5.140, 5.150, 5.145, mas é por aí. A partir de agora, a gente deve surfar uma... Se esse pivô realmente for... Né, se não voltar a trabalhar acima do pivô, enfim, a gente vai surfar uma movimentação talvez rumo aos 5 ou 4.900. Porque se a gente for pegar aqui, por exemplo, ó, esse foi um ponto de apoio para subir, né? Aqui, ó, 5 bola-bola tem um ponto de apoio, aqui também. Aqui embaixo tem o 5.817, enfim, vamos acompanhar. E perdeu a parte baixa de um canal, né? Um gap de fuga. Agora repica, mas deve ser um simples repica, eu não acredito numa virada assim, não. E o milho é o milho, né? O milho, ele tinha rompido o canal, tem um ombro cabeça ombro invertido, pivô de alta 90 com 10, está nas médias e a gente espera que pela simetria aqui ele dê continuidade ao movimento de alta. Perfeito. Então agora eu vou falar do Bitcoin. O Bitcoin tem uma novidade, que é uma barra forte, está subindo 4%. A tendência é que vá na parte alta do canal e que rompa 24.676, o que projeta $32.000 ao longo do mês, que é o nosso desafio que está rolando, um deles. Aí, como eu sempre digo, fica aí a alternativa do Bitcoin, do BitH11, né? Ou do Hash 11, que traz consigo 1/3 de Ethereum. Perfeito? Ibovespa em dólares para o alto e avante, né? Mastro bandeira apontando para o céu, gap fechado. O DXY em queda, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ajuda na queda do dólar. Não conseguiu romper aqui, trabalhar acima da antiga LTA. Excelente notícia do dia, MME, fluxo para mercados emergentes, está no ponto de rompimento aqui de 1.006, né, com 70, onde aciona um pivô e da parte alta de um triângulo, uma cunha aqui praticamente, as duas retas apontando para baixo. Índice DAX vai aqui aos trancos e barrancos subindo, está numa região de gap. Não. O TradingView trava um pouquinho. A gente vai seguindo a vida. Deixa ele voltar aqui. Muito bem. Lá. Vamos ver se ele volta aqui. Guardar um pouquinho. Aí, Bolsa de Paris. Que eu comentei que fez um padrão parecido com o BPAC, né? Sobre uma reta importante. Eurostock 50, vai subindo aos trancos e barrancos, mas claramente topos e fundos ascendentes, rompendo também uma cunha de baixa. Os padrões são fortes, né? No Reino Unido a gente teve um 3 Rios, um eixo, a 7362 e alvo a 7646 aqui ao longo do mês. E um dos pontos altos aqui, né? EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York. Ela deixa um gap, dois gaps, fechando um outro gap. Então isso daqui é praticamente uma ilha, né? Essa porção. Então mira alguma coisa perto de 34 ao longo do mês. E o BZQ repica, mas acionou um novo pivô de baixa, né? Lembra que eu comentei que o alvo, desde que formou aqui o ombro, cabeça-ombro, eu falava que o alvo era a LTA. Então quem está vendido, pessoal, no BZQ,
você consegue trabalhar vendido, né? Ultra short é como se você tivesse vendido no mercado doméstico vezes 2, eu já acho que é hora de começar a realizar lucro. Então hoje, se eu tivesse vendido no BZQ, eu encerraria pelo menos 1/3 da minha venda. No caso do VIX também, quem vendeu aqui a 28, 29 e não realizou lucro, eu acho que já é momento de realizar. Nós temos o Dow Jones para o alto e avante. O Dow Jones deve romper essa região da bagunça e projetar 34.117 ao longo da semana. O S&P também está rompendo a região da bagunça, o que projeta 4.307 ao longo da semana, o início da outra. E o índice Nasdaq, ele tem um ponto importante aqui, a 12.985, deve ser testado nos próximos dias. Títulos americanos de 10 anos repicou até a média de 21 e novamente sentiu. E, então isso é claro, né? Isso é bom para as empresas de tecnologia, como o Localweb, a própria Positivo, e para as ações de tecnologia negociadas nos Estados Unidos, principalmente no índice Nasdaq, né? O petróleo, ele está repicando, pode ter continuidade, mas eu não acredito, por exemplo, numa grande alta do petróleo, nem o WTI, nem o Brent, porque arrefece a inflação. E o minério de ferro, esse sim pode ser um trunfo, né? Eu marquei aqui um fundo, topo fundo, eu acredito no acionamento do pivô a 120,95 nos próximos pregões. Existe uma simetria em V que deve trazer o preço aqui na cabeça do pivô. E aí nós temos o índice Nikkei, né, que desde que ele começou esse movimento aqui no Arami, no dia 4 de julho, eu falei que o objetivo para agosto seria 28.389 e está quase lá. E nós temos a Bolsa de Xangai, que eu acredito que está montando um fundo aqui, especialmente se trabalhar acima do fundo anterior a 3.226. Consolidar, né? Então, a gente falou da carteira Desafios, né, como é praxe. Hoje eu vou falar da carteira Fly USA. Aí outro dia a gente fala da Ouro, outro dia a gente fala da Pocket. Falamos dos balanços, né? Então, por ordem alfabética, Apple. Pessoal, Apple, eu acho que dificilmente vai ter um padrão tão claro de compra como houve aqui entre os dias 16 e 17 de junho. Isso daqui é praticamente uma ilha de reversão, acionou pivô quando rompeu 143,29. E o que nós falávamos que era o objetivo para o final de agosto e início de setembro? $180. Acho que é para lá que ela caminha. A AMD, claro, vai corrigir no meio do caminho. A AMD, quando formou esse padrão da alavanca, uma compra clara, acionou o pivô de alta a 80,47, depois um outro a 91,58 e rompeu uma LTB. Então, o primeiro objetivo, 109,57, o segundo a 125,67, tem um gap aqui para puxar preço. Correções devem ser entendidas, na minha humilde opinião, como oportunidades. Aí teremos aqui Caterpillar, que balançou pós-balanço e dá oportunidade de entrada. Simplesmente a Caterpillar, ela respeitou o topo anterior, ó. E o TradingView continua travando de leve. Então, pessoal, vou falar um pouco da agenda, né? Hoje tem balanço de Itaú pós-mercado. Aí tem IPCA amanhã. Fiquem atentos, o índice de inflação norte-americanos ao consumidor e produtor. Quarta e quinta-feira, então esse gap deve ser fechado, simetria em U. Aí temos Deere & Company, uma baita de uma empresa, né? Mira no curto prazo, 367,16, rompeu uma cunha. O objetivo da cunha é aqui em cima, 396,95 início de setembro. E GM eu já tenho falado que é uma piada, né? Quando o GM estiver negociando a 50, 60 reais, você vai falar, putz, eu poderia ter comprado a 30, né? Então é isso, está subindo, mas tem muito espaço ainda. A única empresa que me preocupa na carteira é JP Morgan, apesar de ter subido 3% na sexta. Eu precisaria ver JP Morgan romper essa região da bagunça, que é uma neckline, deixar essa LTB para trás. Ainda não me passa confiança. Agora, Mercado Livre é brincadeira, né? Eu falava para vocês, quando o Mercado Livre trabalhava a 600, eu falava que para o curto prazo ela iria dobrar alvo a 1.200. 1.200 se bobear, bate essa semana. Né? Então, ela estava no dia 13 de junho
há 2 meses atrás a 600. Ela vai bater 1.200, quer dizer, vai dobrar no horizonte de 2 meses e meio, talvez 3 meses, né? 3M, ela me deu uma resposta, a resposta que eu espero de JP Morgan, ombro, cabeça, ombro invertido, rompeu o pivô, padrão da alavanca 12303, um baita gap de fuga. Ela deve buscar nos próximos dias 153,11 depois de romper a LTB, cujo rompimento coloca num território francamente comprador. Tesla, eu também falava que era piada a 600, que ela dobraria no horizonte de 3 meses, então 620 para dobrar tem que bater 1.040. Eu acho que ela bate 1.040, a gente está falando aqui 24 de maio, junho, julho, agosto. Legal, talvez ela não dobre em 3 meses, mas ela vai subir o quê? 80%. Acho que tá bom, né? E aí o United Steel tá totalmente atrelado ao minério, tá rompendo aqui um pivô de alta, né? É praticamente um mastro-bandeira, né? United Steel, eu acredito que ela possa buscar aí em meados de agosto, meados para o final, 30, 32 dólares, então ainda tem um upside bastante interessante. E a nossa ideia de TXP na carteira lá fora é a BPAC da nossa carteira internacional. Existe um mega eixo aqui a 23,70 que projeta simplesmente 33, 34 entre final de agosto e início de setembro. Perfeito? Pessoal, está entregue então. Amanhã eu faço ou a carteira ouro ou a carteira pocket. Vamos em frente. O desafio do Bitcoin a 32 mil dólares em agosto. Do milho a 97 em agosto. Aí o mini índice 103,680 para agosto. O Ibovespa a 122 mil pontos em setembro. E o dólar a R$5 no mês de agosto. Então tá aí desafios. A gente vai seguindo. Também com as carteiras. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Por aqui o aluno é a nossa única razão de ser. Top Traders é a inteligência financeira. Vamos em frente, pessoal. Valeu!